relacionado. Eita, que barulho foi esse? Ah, está iniciando a gravação. Está gravando. Então, os chakras na Umbanda, né? Como é que funciona isso? Então, eu pesquisei pela internet e vi diversos autores, inclusive dentro do Rubens Saraceni, alguns professores magos que saíram de lá e estão dando cursos. E eu encontrei um que eu achei que tinha muito a ver com a gente. Eu vou ler para que vocês possam comigo acompanhar. Tem que usar pelo aplicativo. Oi? Foi mal, Adriana. Giovana está falando aqui. Então tira o fone, por gentileza. Tira. Que a gente fica ouvindo e eu penso que é comigo. O que está acontecendo, gente? Eu estou com a tela do livro aberto aqui na minha coisa. Eu não estou vendo vocês. Então, se alguém quiser entrar ou não conseguir, vocês, por favor, sinalizem para mim. Se vocês quiserem perguntar, eu não estou vendo, não vou ver mãozinha levantada. Vocês podem me interromper, tá bom? Então, vamos lá. Estudar os chakras... Rapidinho, mãe. Você vai compartilhar que eu não estou vendo nenhuma imagem. Não? Não, só estou vendo a foto de vocês. Eu estou vendo a imagem. Eu não. Gente, mas está no celular, João Vitor? Hein, João Vitor? Tô, mas eu estava vendo, de repente saiu. Clica... Veja bem, você tem que, lá naquele quadradinho, ver quais são os que vão aparecer para você poder ver a imagem. Se você não conseguir ver a imagem, ouça, porque eu vou colocar esse link depois para vocês poderem ler, que é uma apostila, tá bom? Então, não fiquem preocupados que esse material vai ficar disponibilizado para vocês, tá? Então, vamos lá. Estudar os chakras é assunto de primeira ordem. Adriana, desculpa te interromper. Você falou que esse material vai ficar disponível para ver depois, né? Sim. A Nancy, ela pediu para mandar para ela, porque ela tem atendimento agora, então ela não vai conseguir participar da aula. Mas ela está no grupo? Está no grupo do estudo. Então, eu vou botar lá, ela vê. Então show, beleza. Valeu. Vamos lá. Será que eu consigo agora, gente? Estudar os chakras é assunto de primeira ordem. Você não pode trabalhar com energia, não, é incabível, é ignorância demais uma pessoa querer utilizar de recursos energéticos, intercambiar energias do além, né? E não ter conhecimento de chakras. Na minha cabeça, é inconcebível você ser médium e não ter esse conhecimento, porque isso é a mola de tudo. Perpassa pelos chakras. Então, você tem que ter esse conhecimento. Então, vamos lá. É a matéria mais do que importante para o desenvolvimento da mediunidade. Só há como progredir quando entendemos a localização e o funcionamento dos chakras. Aí eu volto aqui, vem para mim. Quando eu dou o curso de chakras mais aprofundado, a gente entra no universo do corpo físico, onde a gente fala do sistema endócrino. Os chakras estão relacionados ao nosso sistema endócrino. Cada chakra está relacionado a uma glândula, tá? E essa glândula, ela tem os plexos, né, nervosos, que irradiam por todo o nosso corpo, enviando as mensagens daquilo que for necessário. Então, estudar chakras não basta apenas estudar chakras, você tem que estudar o seu corpo. É importante você conhecer o seu corpo, porque perpassa por ele e termina nele todas as impressões energéticas que você sente. E aí ele comenta assim, você pode estar pensando, conheço uma mãe de santo que não tem estudo nenhum dos chakras e ela é fantástica. E ele questiona assim, será mesmo? Será que essa mãe de santo não sente um negócio estranho na barriga quando o negócio está feio? Será que ela não fica tonta quando a carga está pesada? Será que ela não sente uma energia subir pela espinha e acende sua alma? E será que ela também não sente o alto da cabeça fervilhando quando o orixá está emitindo poder para ela? Será que não? Isto é conhecimento sobre chakras. Se ela já é fantástica, imaginem o que seria se ela soubesse tudo que iremos conversar agora. Ela seria muito mais fantástica, ou seja, o conhecimento de chakras. Aí eu pergunto para vocês aqui, para a gente fazer uma dinâmica de troca. Quando você está em um ambiente
Tem mediunidade que ela é tão perceptiva que ela assimila do outro o que o outro está sentindo. Então, eu dirigi um grupo, falando uma experiência, onde eu tinha uma médium, a Bianca, que a Blanca conhece, que é mulher do Marcelo, xamã. Ela passava a mão e daqui a pouco ela passava mal. Ela falou assim, eu estou sentindo muita dor no meu estômago. E a pessoa que estava sendo tratada estava com problema no estômago. Ou seja, reverberava nela. Então, isso é uma coisa muito importante. Também, quando você está em concentração, isso aí eu posso dizer por mim, quantas vezes eu trabalhando com uma energia de uma frequência alta, eu sentia como se tivesse um bichinho andando no meu coronário, gente, é muito engraçado. Era aquela sensação de bichinho, ou seja, coronário se expandindo. Então, assim como existe no plexo solar você sentir, o cardíaco você sentir, e todos eles vão estar em sintonia, ou não, com o ambiente que você estiver ali vivenciando. Então, é muito importante você se conhecer. Não é conhecer só os chakras, mas conhecer para você identificar isso não é meu. Adriana, Oi? Adriana, Oi? deixa eu te dar uma dica. Tem gente aqui que não sabe o nome e aonde se localizam os chakras. Quando você fala de coronário, quem conhece sabe, mas quem não conhece, já ouviu falar, não tem ideia de onde fica. Então, seria legal você antes dar um rapidinho, falar onde que fica cada chakra, para a pessoa entender onde fica o coronário. Ok. Então, vamos lá. Bom, vamos começar por aqui. Incorporação, cura espiritual, doação e captação de energia. Em todos esses processos, utilizamos os chakras. Se o alimento físico, nossa comida, nos chega pela boca, e o ar que sustenta nossas vidas entra pelas narinas, será que podemos dizer que a boca e as narinas do espírito são os chakras? Prefiro que você mesmo responda isso no final. No que se refere ao aprimoramento da mediunidade, o estudo dos chakras é matéria importantíssimo. É por meio dos chakras que os nossos corpos, nós temos 7 corpos espirituais, tá? Físicos e espirituais, mantêm relação energética com os mundos. Então, é por meio dos chakras que nós vamos se relacionar com as outras dimensões. E ele comenta, eu defendo que os chakras podem ser melhor estudados quando utilizamos uma tese doutrinária que divide os chakras em 2 locais distintos. Os chakras do perispírito, que a gente vai explicar que é conhecido como duplo etérico, psicossoma, ou seja, você tem o seu espírito. Então, o perispírito é a sua versão do corpo físico, ok? Para quem não conhece. Esse perispírito é onde está localizado os chakras, também conhecido como duplo etérico, tá? Esse perispírito. E é ali, nesse local, que os centros de força, também chamado de chakras ou roda, enfim, estão localizados, lá no duplo etérico. Então, os centros de força, os chakras do duplo etérico, são chamados simplesmente de chakras, baseados nesse vai e vem de energia. E essa subdivisão em nomenclatura facilita o entendimento desse tema. E para aqueles que nunca estiveram diante dessa análise, muda a percepção do todo, tornando-se um tema transformador de sua própria mediunidade. Saber como e por onde a energia vital e espiritual entra e sai do nosso corpo, conhecer o modo de estudo e a análise que o adepto pode realizar em seus estudos particulares, aprender a utilizar é transformador. Gosto de pensar que o foco da educação não é ensinar, e sim aprender. E aí, gente, fala uma outra coisa. Eu vou pular aqui, porque ele vai falar de alguma coisa. Como vocês podem ver esse desenho daqui, nós temos aqui os 7 chakras principais. Mas eu vou mostrar para vocês uma figura. Eu vou compartilhar aqui. Cadê? Está aqui. Perdi. Que eu acho que é mais visível. Não sei nem se vocês estão conseguindo. Vocês estão conseguindo ver um desenho de uma pessoa sentada com várias coisas coloridas? Eu estou vendo você meter com a setinha. Meteu o quê? A setinha? Estou vendo também. Isso, então.
Os chakras, eles são os principais. Nós temos chakras os principais e tem os secundários. E ainda tem os chakras transpessoais. Tá? São outras dimensões, outras finalidades. Enfim. O primeiro chakra, ele está localizado entre o ânus e a nossa vagina, bem ali no períneo, ok? Nos homens, entre o saco e o ânus, bem ali. Ele é chamado Muladhara, mas também conhecido como o primeiro chakra, o chakra básico, o primeiro chakra. Ele tem a cor vermelha. Que barulho é esse? Ele tem a cor vermelha, e tudo isso a gente vai falar mais detalhado lá na frente, tá? Só porque você comentou que tem gente que não sabe. A gente sempre começa de baixo para cima, tá? Então, a gente chama esse aqui primeiro chakra, tá? Primeiro chakra, chakra básico. Eu gosto muito de usar esse termo básico. O segundo chakra, Swadhisthana, ele é o chakra que está ligado às glândulas do nosso rim, mas ele é chamado também de umbilical, mas que eu prefiro chamar de chakra sexual, tá? Porque ele está abaixo, 4 dedos abaixo do umbigo. Aqui nós temos o plexo solar. Como o próprio nome diz, é um plexo. Esse amarelinho, a cor amarela. Está ligado a toda essa região da nossa barriga, onde nós temos fígado, estômago, baço, pâncreas, e ele está reverberando aqui, junto com outro chakra secundário, que ficaria no lado, que seria o chakra esplênico. Tem gente que chama essa região de esplênico, porém, a palavra esplênico vem de explain em inglês, que significa baço. E ele é muito importante, principalmente na hora dos passos, depois eu vou explicar. O quarto chakra, que é o cardíaco, localizado no meio, onde tem a glândula timo. O quinto chakra, que é o Vishna, que está relacionado ao chakra laríngeo. O sexto chakra, que é o terceiro olho frontal. Tá? E o chakra coronário, que é da coroa, né? 1000 lótus, relacionado aqui em cima. A gente vai especificar depois cada um e cada autoridade. Tá bom? Quem sou eu que está fazendo esse barulho? Tem barulho de estar. Hein, amores? Vocês estão ouvindo o barulho de água? Eu estou ouvindo. Coisa esquisita. Tem alguém com um fone ligado que está chiando muito. Porque eu não. Não é comigo, então. Então tá bom. Oi, Adriana Xará, tudo bem, meu amor? Bom, eu vou pular isso aqui, porque vocês vão receber esse material, tá? E para quem está chegando agora, esse material vai ser disponibilizado para vocês, eu vou colocar o link para vocês baixarem no celular ou no computador de vocês. O que é um chakra? Ele já começa assim. Se o Congá é a estrutura de sustentação energética de um núcleo familiar ou de um terreiro, os chakras são a estrutura de sustentação energética de nosso ser. Eu gostei dessa analogia que ele fez. Chakras são a estrutura de sustentação energética de nosso ser. O nome chakra vem do sânscrito e significa roda, giro ou cíclico. Portanto, o nome desses pontos de captação e emissão de energia pode indicar tanto sua própria aparência quanto seu característico movimento circular. Então, a gente está vendo aqui, de frente, né, um chakra, tá? Ele, na lateral, a gente olha um cone, ele parece um cone, e ele tem um talo. Esse talo aqui é onde ele vai estar infiltrado, ou no seu duplo etérico, ou ligado a um plexo solar relacionado à glândula. Ok? Então, você vendo de frente ou olhando de lado. Há inúmeros ou infinitos chakras em nosso corpo. Chamamos dos principais pontos cruciais, os 7, né, para a manutenção da vida. São os chakras que já conhecemos e todos já ouviram falar. Pelo menos eu acredito que, mesmo aqueles que estão iniciando o estudo, alguma coisa já deve ter ouvido falar sobre eles. Contudo, há uma importante observação a ser feita a partir deste ponto para localizar o estudante dentro do assunto. Preste atenção.
o leitor deixará de entender se não prestar atenção o estudo. Então, basicamente, há duas formas de localizar os 7 chakras principais. A primeira, usa o chakra sexual e descarta o chakra esplênico. O que está querendo dizer aqui? Bom, só para vocês lembrarem, o chakra esplênico é o chakra, ele está relacionado ao baço, tá? Na verdade, quando a gente estuda magnetismo, um dos locais onde a entrada do prana, para quem não sabe, prana é a energia vital, prana é o ki, é a energia vital que está no ar. Ele precisa circular entre a gente, então ele precisa entrar. E o chakra esplênico ele é fundamental nesse contexto, tá? As glândulas do sistema endócrino, eles não trabalham sozinhas, elas trabalham também junto com o sistema nervoso, tá? Ambos utilizam o nosso corpo para coordenar, tá? Todas as nossas atividades. Então, quando você sente uma emoção, quem está captando essa emoção é o seu sistema nervoso, que vai impulsionar para o seu sistema endócrino a reação que você precisa. Por isso que você entrou numa situação de emergência, na mesma hora, ao ver aquilo, você emite essa informação, o seu sistema endócrino vai ser avisado e é lançada adrenalina para que você entre no estado de atenção. Aí o coração dispara, você pode ter sudorese, o pelo eriça, tu fica em estado de alerta, né? Então, o sistema endócrino e o sistema nervoso trabalham juntos, e aí que a gente vai entender. Por que eu estou focando nisso, gente? Porque não adianta você só estudar chakras, você tem que conhecer o seu sistema nervoso e o seu sistema endócrino, para você poder perceber, quando você está dando uma consulta, que aquele órgão daquela pessoa, quando você passa a mão ali, e você sente a energia, como está na vibração, se aquele chakra está com hiperatividade ou hiperatividade, você vai saber, eu preciso trabalhar aqui que está com falta, ou aqui está em excesso. Entendeu? Está totalmente desalinhado. Então, vamos realinhar esses chakras. Então, isso tudo é extremamente importante. E para que isso aconteça, é necessário que você tenha conhecimento do seu corpo, tá? Então, eu vou pular aqui, vamos aqui nessa aqui. Aqui ele diz o seguinte, aqui a gente está vendo locais dos centros, né? Você tem, isso aqui eles falam que é os chakras na questão psicológica. Acima da gente, centros mentais. Na nossa frente, o centro dos sentimentos. E nas nossas costas, o centro da vontade. Essa imagem aqui é muito importante, porque as pessoas esquecem de explicar que os chakras ele tem a parte anterior e a posterior. Então, às vezes, você não entende que uma pessoa está dando um passe nas costas de alguém e trabalhando o cardíaco dele. Nas costas, mas olha aqui o cardíaco. Ele tanto está, o cone, tanto está virado para o lado da frente quanto a parte dorsal do cara, ou da pessoa, né? Dizendo assim. Aqui ele está mostrando onde está o primeiro chakra, tá? A posição entre o saco e o ânus, aqui a posição desse primeiro chakra. E aqui mostrando que nas partes das costas nós trabalhamos à vontade. Então, se você está trabalhando com algum consulente e você percebe que aquela pessoa está com defasagem numa ação, então é legal você ir trabalhar pelas costas. E muitas entidades fazem isso, e você nem imagina por quê. Ou, às vezes, o cara está ali na frente, ele manda o cara virar e começa a trabalhar nas costas dele. O que tem ali nas costas? Tem os chakras, que estão relacionados, mas eles são os centros da vontade, para ele ter vontade, ativar essa vontade dele de realizar alguma coisa. Assim como na frente também, as emoções, os sentimentos. Tudo bem até aí, gente? Bom, vamos lá, ele está falando do esplênico, mas eu não quero falar só do esplênico. Vamos começar, então. Olha aqui. Vou falar de cada um e depois eu vou passar um vídeo, tá? Vamos lá. Ele está mostrando aqui, chamando a atenção do chakra esplênico, ok? Porém, aqui tem um plexo solar. Então, ele está dando ênfase ao esplênico, chamando a atenção dele. Então, você tem o primeiro chakra, o segundo chakra, e ele está dando ênfase ao terceiro chakra, que eu chamo plexo solar, mas ele está dando ênfase ao esplênico. Gente, alguns autores
utilizam o terceiro chakra chamado de esplênico. Outros autores utilizam o chakra umbilical ou sexual de esplênico. Eu, particularmente, não concordo, porque a palavra, voltando, esplênico, vem do inglês explain, que significa baço. E o baço está localizado no lado esquerdo, perto do pâncreas. Ponto. Inclusive, a importância de você conhecer a sua anatomia, para que você possa entender o que está acontecendo fisicamente com aquela pessoa que você está atendendo. Pô, o caboclo ficou com a mão ali vibrando, pô, bem aonde está o pâncreas. Olha que legal. Então, você sabe que algum problema está acontecendo, e você, enquanto médium, você é um facilitador dessa energia que está precisando ser passada. Porque o conhecimento também é um grande propulsor para que as entidades possam trabalhar com excelência. Tá bom? Então, vamos lá. Funções específicas de cada chakra. Chakra coronário, que é o 7º chakra, que está lá na cabeça. É o chakra do trono da fé ou de Orixalá. Localização. O chakra coronário localiza-se no alto da cabeça e, por isso, chama-se coroa, conhecido como chakra das 1000 pétalas pelos hindus. A glândula que está relacionada a este chakra é a glândula pineal, que é fundamental para tudo, tá? A pineal, ela é uma glândula tão importante que há séculos e séculos atrás, quando descobriram isso, eles tentaram esconder da importância que a pineal tem. A gente vai, no curso de chakras, a gente mergulha mais profundo nessa importância. Inclusive, ela apresenta alguns cristais ali importantes também. Então, continuando aqui. Está ligado à glândula pineal, que possui importante papel junto ao ciclo circadiano. O que é o ciclo circadiano? Acordar, dormir, sentir fome, tudo isso. Principalmente o sono, nas atividades sexuais e reprodução. Veja que interessante. A glândula ligada ao chakra coronário regula o ciclo vital do ser humano. E é a principal glândula e o principal chakra. Mais interessante do que isso, possui relação também com ciclos reprodutivos em conjunto com o chakra básico, sexual, local que se inicia o desencadeamento da Kundalini. Bom, vamos lá explicar. Há uma relação entre um chakra e o outro. O primeiro chakra relacionado ao 7º, o segundo chakra relacionado ao 6º, o terceiro chakra relacionado ao 5º e o quarto chakra, que é o cardíaco, é o mediador. Então, para que a gente possa alcançar as altas esferas dos chakras, quanto mais alto, mais sutil a energia, primeiro, depois de tudo isso que ele vai elaborando, ao perpassar pelo cardíaco, ele vamos dizer assim, você joga amor ali, você emite amor, e aí você depura aquilo. Cada chakra também tem uma relação com o elemental, a gente vai falar isso também, tá? Com elemento. Eu falei errado, elemental. Com elemento. Bom, ele fala sobre Kundalini, ou Kundalini. A Kundalini é uma energia, como ele mesmo diz, sustentadora da vida. Ativar a Kundalini é algo que não é fácil. É necessário bastante disciplina, alimentação extremamente, super rigorosa aí, e muita meditação e, principalmente, exercícios respiratórios. O que é ativar a Kundalini? É você ter consciência da energia que perpassa todos eles até sair por aqui, ó. Dizem que é maravilhoso quando você... É acima de 300 mil orgasmos. Deixa eu ver. Eu acho que é a Sol que está com o negócio aberto. Sol. Oi. Você pode desligar o seu microfone, por gentileza? Por quê? Porque está ativado e está fazendo barulho. Eu não estou fazendo nada. É porque o seu é o único que está ativado. Peraí, que eu vou desligar. Não, é só tirar o som. Deixa eu ver se eu consigo. Cores. As cores do chakra coronário são violeta, branco fluorescente ou dourado. Mas o violeta é o que mais as pessoas conseguem perceber. Quem tem vidência consegue enxergar os chakras e as cores que ele emite. Por esse autor, ele considera o orixá ligado
ao coronário, ele considera na Umbanda, eles chamam de na Umbanda esotérica, Orixalá, tá? Na Umbanda sagrada, ele está relacionado com o trono da fé, que seria Oxalá e Logunã. Eu não conheço Logunã. Na verdade, acho que eu nunca ouvi falar. Se alguém conhece, guarda essa pergunta, ou a minha pergunta, se alguém conhece, por favor, depois esclareça para mim, porque eu desconheço. Função do chakra coronário. É o chakra mais importante que nos liga ao mundo espiritual. E é através dele que captamos as energias cósmicas espirituais. Ela é a sede da consciência do espírito. Ele é o centro da sabedoria. Aí eu paro aqui e falo mais o seguinte: as pessoas que estão com o chakra coronário em total desarmonia são pessoas, principalmente, que utilizam muitas drogas e começam a afetar essa região. E, como consequência, elas ficam, vamos dizer assim, em desequilíbrio psiquiátrico total, tá? E não conseguem mais discernir as coisas. Então, a gente deve entender que, geralmente, não é uma regra, as pessoas que têm problemas psiquiátricos sérios, aquelas esquizofrenias da vida, têm esse chakra bastante comprometido. Bom, o chakra frontal. O chakra frontal, ele vai falar, enquanto o chakra frontal é o centro do conhecimento, o coronário é o centro da sabedoria. Então, o coronário é o centro da mais alta frequência. Eu não sei se vocês não se incomodam, mas eu sempre tive, desde pequena, pessoas que botam a mão na minha cabeça. Ah, que bonitinho. Gente, aquilo me incomoda. Até o meu marido, que é o cara que está comigo, ele, quando bota, eu já falei, não põe a mão aqui. Me dá uma agonia, não sei se vocês também têm isso. Tem gente que adora botar a mão na cabeça, fica com a mão parada. Ai, nossa senhora, gente. Não gosto, me incomoda, sinto um incômodo profundo. E dentro da linha Umbanda, eu lembro desde pequena, no centro, ou nova ainda, frequentando, não se deve deixar botar a mão na sua cabeça. Sempre falavam isso, não sei se vocês já passaram por isso também. Aí ele fala assim, uma vez perguntei a mim mesmo por que batemos cabeça em frente ao congá. É estranho fazer isso só pensando em humildade. Tenho a convicção de que humildade é algo maior do que curvar a cabeça perante uma força maior. Tem muita gente que faz isso pelas aparências, quer ser visto como humilde, mas não é. Seria só para inglês ver. Então, escutei uma voz conhecida, a voz do caboclo, guia-chefe do meu terreiro e de minha coroa, dizendo para prestar mais atenção ao chakra da cabeça. Eu interpretei como chakra da cabeça porque não foi exatamente assim que ele me disse. Quando converso com ele, tenho mais sensações e caminhos sendo mostrados do que mensagens verbalizadas ou telepatia. A comunicação é mais um filme, uma conexão multimídia. Áudios, imagens, emoções, sentidos. Prefiro que seja dessa forma mesmo porque as palavras eu posso não entender ou duvidar. Sou muito racional. As palavras, para mim, possuem vários sentidos e bloqueio o entendimento para buscar o real contexto do que foi dito. Sentimentos são mais diretos. Imagens, sons, emoções são incontestáveis. O Caboclo Sete Montanhas mostrou o caminho do alinhamento do coronário com um congá no nível do solo. O congá, olha que legal, gente, o congá recebe todo o fluxo de energia proveniente das altas esferas de luz, criação e manutenção da vida no cosmos emitidas por meio de Olorum, Deus, passando pelos orixás, divindades de Olorum, caminhando por algo que chamamos de teia energética da vida, ou tela vibratória, ou rede de vibração divina, ou qualquer outro nome que queiram oferecer a essas estradas de comunicação do poder da fé em Deus, e as transforma em energia possível e capaz de ser absorvida pelos médios junto ao nível do solo. Pode ser pelos pés, pelos chakras colocados junto ao solo. Achei simples, direto e de bom senso. Logicamente, existem inúmeros outros benefícios e explicações para este ato. Porém, naquele momento, foi a explicação que ele mais sentiu ressonância. A manutenção do chakra coronário se dá também pelo ato de bater cabeça, como dito logo acima. A abertura desse chakra só se dá com a coroação plena, completa, do Filho de Santo
junta um ritual condizente com sua capacidade mediúnica no momento e é reforçada ao longo dos anos por meio dos próximos rituais confirmatórios de sua maturidade de incorporação. Afaste os sentidos literais de incorporação de entidade. Estamos diante de um sentido muito, muito mais amplo e diretivo de mediunidade e educação. Estamos diante da elevação moral e da capacidade de incorporação das diretrizes do terreiro que lhe acolhe, da capacidade de incorporar o axé que lhe é trazido por meio de seus canais mediúnicos e transmitir este axé excedente e também fluidez por seus corpos a outras pessoas e a outras coisas. Objetos também recebem axé, animais recebem axé, tudo recebe axé, menos o plástico. O plástico não condensa axé. Axé é poder de realização. Quem tem poder de realização, cumpre tudo aquilo que promete, cria tudo aquilo que deseja, entrega tudo aquilo que já não é mais seu e adquire tudo aquilo que sempre foi seu por direito divino. Incorporar entidades é uma das diversas formas de trazer axé para dentro dos corpos, tanto físico e espiritual. Entregá-lo às pessoas que procuram aquele médium e aquela casa de axé. O terreiro é a usina produtora de axé. Os trabalhadores da corrente mediúnica são baterias transmissoras deste poder de realização gratuito e disponível de forma infinita a todos os seres. Basta querer? Não. Deve haver firme vontade de empreender na espiritualidade, que é investir em suas cotas de participação na empresa aberta de Deus e trabalhar para que gere dividendos quando for a hora. E aí eu vou continuando para aqui, depois vocês leem, que ele vai falar um pouco de empenho na questão aí. Bom, chakra frontal. Chakra frontal é o terceiro olho, gente, que fica aqui no centro, entre uma sobrancelha e outra. Trono conhecimento ou Iemanjá. Localização entre os olhos. Glândula, possui ligação com a glândula hipófise, a glândula mestra. Essa glândula ela é a glândula que coordena todas as outras glândulas. É a hipófise que manda para o útero o hormônio para avisar, tem que menstruar, tem que ovular. É a hipófise que manda para o estômago a informação de que chegou comida, tem que produzir ácido, suco gástrico e etc. E assim por diante. É responsável pela regulação das outras glândulas, bem como outras funções do organismo, como crescimento, ou seja, o hormônio do crescimento é produzido pela hipófise. Quando nós engravidamos e temos leite, é a prolactina, que é produzido lá, quem manda ela a produção dela é a hipófise. A cor que responsável por esse chakra eu gosto muito de mostrar essa diferença, é o índigo. O índigo é aquela cor quando está entre 5 horas da tarde e 6 horas para escurecer. É aquele azul índigo, lindo. Pode apresentar-se também como branco azulado, amarelo ou esverdeado. Muito mais raro ele parecer dessa forma. O orixá ligado na Umbanda no frontal é Iemanjá. Na Umbanda Sagrada, relaciona com o trono do conhecimento, Oxóssi e Obá. Função, ela é responsável pela clarividência, intuição mediúnica, raciocínio e visão. Responsável pela intelectualidade e comando dos poderes psíquicos. Palpitações no centro da testa são os sintomas comuns a quem trabalha a abertura energética desse chakra. Porém, digo, a abertura de chakras sem a devida capacidade de administrar esse novo fluxo é perda de tempo. A principal pergunta a ser feita é: por que quero abrir esse chakra? A segunda: o que farei com isto? Se as respostas forem porque é legal, verei espíritos e serei reconhecido como um grande médium, pode parar. Se você já não é reconhecido como uma grande pessoa, nunca será reconhecido como um grande médium. Poderá ser um médium famoso ou temido por saber muito ou por realizar muito. Isso não faz de você um grande médium. Mahatma Gandhi não foi um grande médium, mas é maior do que você na espiritualidade. Dalai Lama não é um grande médium, mas faz mais do que muitos terreiros juntos pela espiritualidade do mundo. O Papa Francisco não é um grande médium, mas está revolucionando a Igreja Católica e transformando milhões de pessoas pelo mundo com essa atitude. Para ser famoso em sua comunidade é fácil.
Tenho milhares de pessoas que me seguem. Isso não quer dizer nada para a minha mediunidade, sim para o meu ego. Se eu deixar este ego tomar conta, nada farei como médium. Acho que não fico tentado em retribuir as demandas enviadas? Contudo, minha missão não é de extermínio, minha missão é de convívio. Então, a gente vê aqui que o chakra do frontal, ele também tem uma característica de... Eu gosto muito de usar isso, sabe, gente? Não é ver só para fora, não é só a vidência, tá? É você se ver. A autovisualização. Então, quando você está no processo de meditação e atividades respiratórias, exercícios respiratórios que te levam ao estado alterado de consciência, você vai conseguir se enxergar. E é esse chakra frontal que está fazendo isso. É se você conseguir ver realmente quem é você, quais são as questões que precisam ser trabalhadas. Então, trabalhar o frontal torna o médium mais capaz de compreender a si mesmo pela via da razão. A leitura do mundo é feita pela visão do terceiro olho. Enxergar o mundo espiritual é a ação da terceira vista. Trabalhar o chakra frontal é trabalhar a percepção do mundo espiritual por meio da visão e do raciocínio. Ok? Vamos agora para o chakra laríngeo. Então, saímos daqui do frontal, no centro do olho, e vamos aqui para glândulas que estão aqui, que é a tireoide e paratireoide na garganta, tá? É chamado chakra laríngeo. Eles chamam trono de lei ou uri. O chakra laríngeo localiza-se na altura da garganta. A glândula que se relaciona com o chakra laríngeo é a tireoide e paratireoide. A cor relacionada é aquele azul celeste, aquele azul lindo, aquele sol maravilhoso, aquele céu azul, mas também pode vibrar no lilás, o branco prateado e rosa. Orixás. Na Umbanda esotérica é Ori, e na Sagrada Linha da Lei, Ogum e Ansan. Cadê? Tá. Função dessa glândula, ou desse chakra da garganta: saúde da garganta e da audição, vias respiratórias e glândulas relacionadas. É o centro da expressão. Responsável pela criatividade, manifestação artística através do ato da verbalização das ideias. Responsável pela mediunidade psicofônica. Foi muito avisado que nós médiums, seres que estão ligados à espiritualidade, trabalhamos bastante esse chakra. É um chakra muito importante, porque ele vai nos fazer... A verbalização, ela é algo extremamente poderosa. A sonorização, ela alcança níveis que pode derrubar ou levantar uma pessoa. Então, a gente tem que ter muito cuidado na nossa verbalização. As palavras ferem, mas elas também podem levar a uma mudança total de consciência, ajudando as pessoas. Vamos agora para o chakra cardíaco. Trono do amor ou Xangô. O chakra coronário, localizado na altura do coração... Coronário não, chakra cardíaco, está errado ali. Localização na altura do coração, porém ao centro e não acima do coração. Poderíamos chamá-lo de chakra peitoral. Na realidade, a glândula responsável é o timo, que fica bem aqui entre os seios, né, do homem e da mulher. Então, está errado aqui, viu, gente? Está falando coronário, mas é cardíaco. O chakra cardíaco correlaciona com a glândula timo, que é vital contra a autoimunidade. Quando criança, o timo ele é extremamente ativado. Conforme nós vamos amadurecendo, ele vai perdendo um pouco a sua atividade. Porém, é muito importante que, se vocês quiserem ativá-lo, ficar dando toquinho nele, sabe? Porque ele é uma glândula maravilhosa. Até porque está ligado ao chakra cardíaco, né? Esta glândula evoluiu, diminuiu de tamanho, conforme a gente vai amadurecendo. E é substituído por tecido adiposo em pessoas mais idosas, dificultando a defesa imunológica do organismo. Assim, em casos de tratamento espiritual de cura em idosos, é de extrema importância o trabalho junto a este chakra para a manutenção do seu equilíbrio energético e preservação da saúde física. Eu tive uma oportunidade, estou me lembrando aqui, num atendimento que eu fiz, que eu fiquei direto batendo nesse chakra da mulher. Eu acho que eu fiquei ali mais de meia hora, dando soquinho, tapinha, sei lá, não sei o que falo, tocando ali, batendo e tal.
E depois eu vim saber, né, da problema imunológico dela, até então não sabia. Então, assim, isso é bacana porque você acaba tendo confirmações de ações que você realiza quando você está entregue com toda a fé, com todo o amor naquele serviço, as informações chegam até você para confirmar, e aí você cada vez mais fica feliz, né, com toda a humildade, de poder estar ali a serviço do bem maior. As cores do chakra do coração são verde e amarelo ouro. Tem pessoas que acham que, porque o rosa representa amor, que é a cor que vibra no coração. Você pode até usar numa cromoterapia no chakra cardíaco o rosa, sem problema. Mas a cor que ele expressa enquanto energia é sempre verde. E pode acontecer, esporadicamente, amarelo ouro. Acredito que o amarelo ouro é quando a pessoa já está num estágio assim de alta elevação espiritual, né? O orixás na Umbanda esotérica do coração é o orixá Xangô. E na Umbanda sagrada temos a relação desse chakra com o trono do amor, Oxum e Oxumaré. Sua função principal junto ao corpo físico do coração é a energização do sistema cardiorrespiratório. Ele também é responsável pelo equilíbrio, troca e controle das emoções. Bem equilibrado, torna a pessoa ciente de suas emoções, tornando-a capaz de manter o equilíbrio e a estabilidade emocional. A estabilidade emocional é extremamente importante para o afastamento, olha só, gente, de espíritos obsessores e a atração dos guias espirituais. Então, assim, cada um de vocês precisa identificar a aproximação dos seus guias por um chakra que vibra. Por exemplo, eu sinto pra caramba as minhas pernas, que quer dizer, nós temos chakras nos pés também, mas o meu básico, ele vibra muito quando o meu Exu está próximo, eu começo a sentir a minha perna. O vovô também, quando eu sinto muito nas minhas pernas. Porém, quando a energia é mais, vamos dizer assim, vou utilizar sutil, o meu cardíaco, ele se expande, parece que vai rasgando aqui meu cardíaco, de tão forte que é a vibração da entidade, enfim. Então, isso é bacana, porque você começa a identificar, é um caboclo, um preto velho, uma Exu, é uma cigana, enfim, uma criança. É bacana você se auto-observar, sabe? Para você ter a certeza do que está se aproximando. E o coração, ele é o termômetro, ele é o dispositivo que vai te dizer se aquela energia que está ali realmente é a energia da sua entidade. Porque nós sabemos que existem muitos que são zombeteiros, aqueles que passam por uma entidade, mas não são. Eu já vivi isso no início da minha mediunidade, quando eu comecei a trabalhar, e fui enganada. E a vibração de uma criança, eu crente que era minha criança. A sorte que o dirigente chegou para mim muito bem. Agora você pode mostrar quem você é. Gente, o negócio virou. Eu fiquei tão chocada que eu nunca mais quis incorporar. Falei, gente, a gente pode ser enganado. Não, é um aprendizado. Então, a partir dali, eu fiquei muito mais vigilante. Não, peraí, eu tenho que identificar, eu tenho que sentir a vibração. Cara, você tem que sentir a vibração. E o coração, ele é o termômetro. Ele é o dispositivo que vai te dizer se aquilo realmente é aquilo ou não. Bom, a estabilidade é exatamente importante para o afastamento do espírito obsessor. Já li isso. As variações de humor alteram o estado vibracional do ser humano, causando instabilidade energética. Caso queiramos aumentar nossa capacidade mediúnica de incorporação, olha que interessante. Por exemplo, é necessário trabalhar a energização desse chakra para que a conexão mediúnica seja estável e eficaz. Também ele é responsável pela leitura dos jogos oraculares. Olha aí, galera que joga. Temos um relato de um irmão que possui doença degenerativa cerebral. O início de seu tratamento o obrigou a utilizar remédios que lhe causaram quadro de depressão, que o levou ao uso de medicamentos para o tratamento desta doença, dessa depressão. Ou seja, passou por um período inicial em que não apresentava qualquer tipo de emoção. Seu relato era que, nesse período, parecia-se com um robô. Era um corpo em movimento. Sendo grande e médio jogador de tarô cigano, seu quadro clínico sem emoções o impedia de analisar o jogo aberto. O seu relato não havia como relacionar uma lâmina a outra, bem como os símbolos nada representavam naquele momento.
Com a saída deste estado por meio de novos medicamentos e o retorno a um estado emocional mínimo, a qual chamamos de normalizado, retomou a sua capacidade interpretativa dos jogos oraculares. Portanto, o trabalho do chakra do cardíaco é de suma importância para a mediunidade oracular. Olha que legal, galera, que, né, joga com oráculos. Bem como para a interpretação e utilização dos símbolos sagrados e a adequação deste ao mundo em que vivemos. Com a baixa energética desse chakra, a gente acaba impedindo a leitura do mundo que nos cerca. O equilíbrio gera capacidade incorporativa, mediúnica e controle pessoal e emotivo. Então, o equilíbrio é tudo, né? O domínio dessa energia leva ao aprimoramento das capacidades de se relacionar com o próximo, aumento da capacidade de leitura espiritual dos símbolos, oracular ou não, dispostas em nosso meio e elevação espiritual evidente. E aí eu acrescento mais uma coisa, a empatia. Você se colocar no lugar do outro faz com que reverbere em você exatamente o que o outro está sentindo. E é um grande facilitador para que você possa colaborar para que ele encontre um equilíbrio. Chakra do plexo solar, também conhecido como gástrico ou umbilical. Trono Justiça ou Ogum. Localização, poucos centímetros acima do umbigo. A glândula do plexo solar está ligada ao pâncreas. O pâncreas localiza atrás do estômago, entre o duodeno e baço. Produz muitos hormônios importantes, como a insulina, que é a que vai colocar a glicose dentro da célula. O glucagon é o que vai tirar a glicose e botar para o fígado, porque já que está com uma alta de glicose aí, a glucagon aumenta a glicemia, a glicose no sangue. E somastatina, que modula a secreção de insulina e glucagon, ou seja, harmonizando ali a quantidade de carboidrato no nosso sangue. As cores, amarelo, que é o vibrante, porque é o chakra chamado Manipura, que significa cidade das joias. Então, ali é plexo solar expandidíssimo. Eu gosto muito de mencionar isso, inclusive, que dizem que Hitler ele tinha esse chakra hiperativo, porque é o chakra do poder. Quando você chega nos... que assim, ele sobe, né? Ele passa pelo primeiro, segundo, ao terceiro chakra, que é o elemento fogo. Ali, quando você consegue manipular isso, você passa a ter poder. Mas aí você também tem a polaridade do poder. Como você vai usar esse poder, né? E Hitler usava esse poder, infelizmente, interferindo daquela forma na vida das pessoas. Vamos lá. O chakra do plexo solar possui ação junto ao sistema digestivo ou digestório. E é por meio desse chakra que realizamos uma ligação energética com o ambiente em que estamos. Então, enjoo, náuseas, irritação, sintomas correlatos são os sintomas mais comuns desse bloqueio. Quando entramos em um local, eu acho que a maioria aqui já passou por isso, e sentimos que ali o ambiente está pesado, estamos atuando nesse meio por meio do chakra umbilical. Tem alguém aí com o microfone ligado. Ó, o seu tá aqui, tá? Giovana, seu microfone está ligado. Não sei se ela Eita, gente, desculpa. Nada. A vozinha dela é linda. A queda da pressão, tontura, mal-estar são reflexo disto. Nos experimentos que ele, no caso, o autor realizava com os filhos de santo, eles obteram melhores resultados da sensibilidade mediúnica. Os médiuns que praticam o passe magnético reclamam de dores na contraparte traseira desse chakra, ou seja, o praticante diz, estou com dor nas costas. Agora que apliquei este passe, estou com dor aqui na lombar, apontando para a região. Como este chakra é o responsável pela captação da energia de quem estamos conversando ou tratando, sentiremos essa reação por conta da desobstrução causada pelo passe aplicado. O conteúdo intrínseco desse chakra umbilical ou plexo, né, estabelece contato direto com o plexo solar do paciente, acompanhando o seu fluxo magnético. Ou seja, os fluidos estão ali, né, diretamente para fora e de encontro ao quem está magnetizando ou o aplicador do passe. O conteúdo emitido não pode ser absorvido, e sim retransmitido por meio da transmutação das energias. Não devemos somente extrair ou emitir energia, devemos transmutá-las em caráter combinativo com as nossas, já que atuamos como doadores
e receptores energéticos nessa fase de trabalho, ou seja, na fase de trabalho criativo, do trabalho criativo. Deixa eu ver o que mais aqui. Aí ele cita exemplo. Vamos para o... Tá. Chakra sexual. Trono da geração ou Yorimá. Localizado entre os órgãos genitais. Entre os órgãos genitais. Ih, eu falei uma besteira, hein, gente? O chakra sexual, eu falei rim é o primeiro chakra, foi mal. Supragenais, né? Localização, região dos órgãos genitais. Cores, laranja. Aqui ele não fala mas eu falo depois. Me lembra depois de falar dos elementos de cada um. Glândula sexual está relacionado com as gônadas. Ovários nas mulheres, testículo dos homens. Ele regula a função sexual e também trato urinário. A função do chakra sexual é responsável pela energização dos órgãos sexuais e pela manutenção do sistema urinário. Quando mal desenvolvido, bloqueado ou disforme, causa desânimo e impotência sexual. Quando superestimulado, causa desejo sexual desenfreado. Quando equilíbrio, estimula o funcionamento das demais chakras e auxilia no despertar da Kundalini. A gente não deve ter medo desse chakra, devemos conhecê-lo como qualquer outra parte do nosso corpo. E aí eu vou desfocar um pouquinho da questão da sexualidade, porque quando você aprofunda mais dentro do contexto do chakra sexual, eu vou direto aqui no final. Olha, o chakra sexual regula os estados emocionais relacionados com o desejo e também pode ser indicado como centro energético de atuação de Pombagira. Porém, esta indicação é puramente dele, ele que acredita nisso. Mas eu quero falar uma coisa aqui para vocês desse chakra. Ele é muito mais do que relacionado à questão sexual. Quando você trabalha o primeiro chakra, você está trabalhando ali a terra, tá? A sustentação, o alicerce, a materialidade. Quando você sobe, e a individualidade, tá? Você sozinho, é você se sustentando. Ao subir a energia para o segundo chakra, que é o chakra sexual, você vai estar trabalhando ali o elemento água. O elemento água está ligado às emoções. E essas emoções, elas perpassam não só por você, mas por você e para quem você está se relacionando. Quando eu falo se relacionando, não necessariamente tem que ser uma pessoa, um namorado, uma namorada, pode ser um amigo, pode ser um pai, uma mãe, não importa. Ela está gerando ali as emoções. E essas emoções, elas precisam estar em equilíbrio. Então, como você pode estar bem com o outro se você não está bem com você mesmo? As águas, elas trabalham as emoções. Então, é muito importante você ter ciência disso. Não necessariamente a ativação do chakra secundário, sexual, está relacionada necessariamente ao sexo. Ela está ligada a um desequilíbrio que leva ao prazer. Quando a gente fala ao prazer, não necessariamente sexo. Nós temos prazer em muitas coisas. Por exemplo, comer. Tem gente que come compulsivamente. E esse comer compulsivamente é um desequilíbrio desse chakra. Ele não está estabilizado, ele não está em equilíbrio, porque você está querendo compensar alguma coisa. Então, tudo que é levado ao excesso, os chakras do prazer pode estar relacionado a isso, que é o chakra do segundo chakra, o chakra sexual. Então, é muito importante você ter ciência de conhecer mais profundamente, que aí eu posso futuramente oferecer um curso para vocês, a Blanca até falou, você tinha que dar esse curso mais profundamente, para que vocês possam ter uma percepção ampliada de onde surge isso tudo. E aí é legal, porque quando você olha a pessoa, você consegue escanear direitinho, sabe, as sensações todas. Bom, último chakra, chakra básico, Exu. O chakra básico localiza-se entre o ânus e os genitais, como está na figura lá em cima que eu mostrei do cara lá sentadinho com as perninhas dobradas. Olhando de baixo para cima, estaria saindo pelo períneo. Olhando para a sua raiz dentro do corpo, veríamos que se aloja no cóccix e tem relação direta com as glândulas suprarrenais. Glândulas suprarrenais ou adrenais estão localizadas em cima dos rins. Bom, como dito, o chakra básico tem ligação com as